A super terça, que é o maior dia de votação das primárias eleitorais nos Estados Unidos e que ocorreu no último dia 5 de março, foi previsível, vamos dizer assim, com o ex-presidente Donald Trump assegurando uma tremenda vantagem à sua nomeação pelo Partido Republicano. E o atual presidente Joe Biden também garantindo sua nomeação tranquilamente no Partido Democrata. Com isso, vai aí formando, né, tomando forma o clima de revanche do polêmico candidato republicano nas eleições presidenciais de novembro. E para esse candidato, a semana passada não poderia ter sido melhor, quando ele obteve uma vitória aí na Suprema Corte dos Estados Unidos na véspera, então, da super terça. A Suprema Corte decidiu por unanimidade que os estados não possuem a capacidade de excluir o Trump, ou qualquer outro candidato às eleições nacionais, portanto, de figurar na votação de 2024 com base em uma disposição constitucional que versa sobre atos de insurreição e a correspondente proibição dos envolvidos de vir a ocupar cargos públicos. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando o programa do Diálogos Ineu, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a posição incontrastável de Trump, de Donald Trump, na nomeação pelo Partido Republicano para concorrer nas eleições de novembro de 2024, consolidando a sua liderança no partido. E também vamos falar sobre os processos judiciais em que ele aparece como réu e que configuram uma situação bastante peculiar, por assim dizer. O nosso convidado de hoje é o professor Fábio de Sais Silva, da Escola de Estudos Internacionais da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, e é também um pesquisador associado ao nosso INCT. Professor Fábio, depois você pode fazer aí alguma correção ou trazer alguma informação sobre o seu currículo, sobre a sua atuação. Eu vou passar a bola para você daqui a pouco, dizendo que nessa famosa super terça, né, desse ano, e você mora aí, você pode explicar para a gente um pouco melhor o que que é isso, né, o simbolismo de tudo isso. O ex-presidente Donald Trump, que perder as eleições de 2020 para o atual presidente Joe Biden, ele venceu 14 das 15 disputas republicanas dessa terça, levando a sua única concorrente de partido que tinha restado, porque os outros ele já tratorou lá atrás, né? A candidata Nikki Haley veio a desistir do pleito no dia seguinte. Então, parece que a receita do republicano, celebridade, deu certo, né? Eu estou me referindo ao fato que ele surgiu lá atrás, em 2016, falando em nome do cidadão médio, da classe média dos Estados Unidos, demonizando os imigrantes e minorias raciais, né? Mas, uma vez que ele entrou no governo, que ele ascendeu ao poder, ele, de fato, invocou políticas contra os mexicanos, né, em especial, que era, assim, nomeado, né, o inimigo nomeado, não demonstrou empatia nenhuma pelas minorias raciais, né, recusou-se, inclusive, a repudiar os supremacistas brancos, né, e na área econômica, com exceção das políticas comerciais, com destaque para alguns setores, então nem diria que foi toda a política comercial, né? Mas alguns setores sim, com exceção desse, ele seguiu à risca as diretrizes de um político republicano contemporâneo convencional, né? Ele se concentrou em incentivos fiscais para as empresas, para as grandes empresas e para os super ricos, né, os mega ricos. Ele deu seguimento às desregulamentações, inclusive desregulamentações que protegiam os consumidores de riscos financeiros, né, que foi legislado, que veio a ser válida, né, a ser vigente a partir da crise de 2007 e 2008, e que protegia os consumidores de riscos financeiros, né, oferecidos, então, aí por esses mega gananciosos do mercado financeiro e de um modo geral.
e concedeu apoio aos empregadores, muito em prejuízo dos trabalhadores, né? Então, diante disso tudo, né, que a gente coloca, a gente se pergunta que a gente poderia avaliar essa popularidade e o real desempenho dele? Como é que você, em especial, e seus colegas aí, já que você está na academia, mas também vive aí, como é que você avalia tudo isso? Depois, eu gostaria de conversar com você, reservar um segundo bloco para a gente falar das batalhas jurídicas. Só lembrando disso, então, eu queria que você primeiro me desse uma ajuda aqui, trouxesse os seus insights, né, as suas percepções sobre essa popularidade do Trump, né? Assim, a gente tem algumas avaliações daqui, mas eu ficaria muito grata de ouvir a sua. Por favor, fique à vontade. Muito obrigada mais uma vez. Que agradeço, Neuza. Queria saudar você também, a toda a audiência, né? E aos colegas aí do INEU. É, na verdade, a ascensão do Trump, ela tem as suas raízes mais remotas aí na eleição do Obama, né? Em 2008, quando o Partido Republicano perdeu as eleições e foi fazer ali um balanço das razões pelas quais eles tinham perdido as eleições, né? E aí houve, inclusive, a produção de um relatório, que é a chamada autópsia do Partido Republicano, que indica lá que essa derrota se devia, né, à crescente mudança demográfica nos Estados Unidos, ao fato de que estava virando um país um pouco mais diverso racialmente, né, com um contingente maior de eleitores latinos e negros, né? E sugeria ali para o partido que eles, então, passassem, né, a considerar um pouco mais as demandas dessas populações para poder disputar com os democratas esses votos, né? Na verdade, o Partido Republicano, quando ele recebe esse relatório, né, eles compreendem o quadro que estava ali traçado, mas tomam uma decisão no sentido contrário. Ao invés de se tornar um partido um pouco mais inclinado para as minorias raciais que pudesse disputar esses votos com os democratas, né? O que eles resolvem fazer, então, na verdade, reforçar, né, o segmento do seu eleitorado branco e rural, né? E a partir daí adotando justamente essa retórica, né, de que a crescente migração nos Estados Unidos, a diversificação da sociedade americana vinha ameaçando, né, o estilo de vida tradicional ali e mais inerente, né, dos americanos, dessas populações aí brancas, rurais e cristãs, né? Então é uma escolha que foi feita ali naquela ascensão e maturação do governo Obama, né? Que na cabeça desses republicanos representava justamente essa possível virada eleitoral e demográfica dos Estados Unidos, né? É uma reação contra isso, né? E que o Trump veio a encampar a partir aí de 2016, quando ele surge ali naquelas eleições, fazendo todo esse discurso que você colocou bem, né? Muito embora ele não fosse o melhor representante dessa população, porque a gente sabe que o Trump, na verdade, não partilha, né, dos valores, desse modo de vida, desses segmentos, muito pelo contrário, né? E era um político, assim, ou um empresário na época muito oportunista, que inclusive chegou a financiar o Partido Democrata, né? Que ninguém essa decisão e essa demanda, né, política desses segmentos aí representados pelo establishment do Partido Republicano. E não apenas isso, mas também acabou colonizando o partido, né? Hoje o Partido Republicano, a gente se lembra que nessa mesma época, né, surgiu o chamado Tea Party, né? Que era uma espécie de uma dissidência do Partido Republicano que já vinha trazendo um pouco desses discursos, né? Sugeria um pouco que o Partido Republicano tinha ficado muito igual ao Partido Democrata e reivindicava uma diferenciação mais radical, né? O Tea Party, na verdade, acabou sendo absorvido por esse movimento que o Trump encabeçou, que é o MAGA, né? E o MAGA capturou todo o Partido Republicano. Então, o que a gente vê hoje nas primárias, tudo isso para dizer assim, que o que a gente vê hoje nas primárias é o resultado de um processo mais extenso na história, né? Que culmina nessa captura do partido por uma facção radical que é o MAGA, né?
E eu diria, ao mesmo tempo, Neuza, acho que é importante destacar, né? Eu diria que essa vitória do Trump nas primárias, né, ela significa a hegemonia do MAGA no Partido Republicano, mas ela não significa que o Trump não seja contestado pelos republicanos e nem mesmo que ele seja uma unanimidade, né? Como muitas vezes a forma como a gente olha para esses resultados das primárias possa sugerir, né? Então, o fato de que ele acabou ali vencendo muito facilmente o DeSantis, por exemplo, né? E que aí na superterça ele consagra essa liderança aí em cima, a Nikki Haley pede a suspensão da campanha, que nos Estados Unidos você não pode sair das primárias, né? Por uma questão legal, a forma como você faz isso é pedindo a suspensão da campanha, que tem uma série de implicações para os gastos que você pode fazer, né? Mas enfim, o fato de que ela fez isso, né? E aí, portanto, o Trump parece seguir sozinho para nomeação na convenção. Isso acontece, né, ao mesmo tempo em que você tem aí alguns bolsões muito visíveis do eleitorado republicano também, que não querem o Trump como presidente, né? Então, se a gente olha para os números, a Nikki Haley teve alguns estados em que ela teve 35% dos votos, né? Alguns estados em que ela teve 20% dos votos. A única candidata que ficou até o final, enfrentando o Trump até a superterça, né? Isso não é um contingente desprezível do eleitorado republicano, né, que não aprova, né, ou que despreza o Trump, porque o fato é que a Nikki Haley ela acabou se colocando realmente como uma antagonista ao Trump, né? Ela não fez o discurso, por exemplo, que o DeSantis fez, que era um discurso de não confrontação do Trump. Era um discurso basicamente de que eu vou fazer as mesmas coisas que ele, mas eu sou um pouco mais elegível do que ele, né? A Nikki Haley não, ela em alguns momentos da campanha ela foi muito para cima do Trump com relação ao 6 de janeiro, né? Criticou algumas coisas que são um pouco dogmas dentro do MAGA, né? Então ela acabou sendo uma candidata um pouco anti-MAGA, e até porque também o próprio Trump, ele, como você falou, ele demoniza não só quem ele vê como um inimigo no quadro geral né, da sociedade, mas também dentro do partido, né? Ele demonizou os adversários, né? E mesmo assim a Haley ficou até o final, pelo menos até a superterça, né? E conseguiu registrar ali um número que eu não acho que seja irrelevante de votos em alguns segmentos da população, né? E agora o que eu acho que vai acontecer é que justamente o Partido Democrata vai se debruçar sobre esses dados das primárias, né? Aqui nos Estados Unidos você tem essa coisa que são, né, todo mundo olhando para números. É igual tem no beisebol, né? No futebol americano, as estatísticas dos jogadores, as campanhas têm as estatísticas de cada distrito, né? Aonde é que a Nikki Haley foi bem? Foi entre brancos suburbanos com diploma de nível superior. Então, a partir disso, eles podem desenhar, né, algumas peças de campanha, por exemplo, né? Mirando esses eleitores na tentativa de fazer com que eles ou não votem para o Trump, em hipótese nenhuma nas eleições gerais, ou votem para o Biden, né? Como já aconteceu no passado, nas eleições de 2020, né? O Biden puxou alguns votos que eram de republicanos e que rejeitavam o Trump, né? E que aceitaram votar em alguém de um outro partido para barrar o Trump. Ele vai repetir um pouco essa receita, né? Ressuscitando as questões ligadas ao 6 de janeiro, né? Também dando alguma ênfase nessa questão dos casos que estão na justiça, sobre os quais a gente vai falar daqui a pouco, né? Enfim, tentando preservar a sua base democrata, para o que ele também vai ter alguns problemas, né? Mas, sobretudo, tentando minar um pouco o apoio do Trump, explorando as fragilidades que o Trump tem e que demonstrou nessas primárias, né? Acho que o meu recado aqui é justamente esse, de que a gente olha para o Trump e fala, ele saiu muito forte, né? Ele é basicamente invencível no campo republicano e chega forte para a eleição. Eu acho que o cenário não é bem esse, né? Ele foi contestado,
A Nikki Haley desafiou a autoridade dele durante um pedaço bom das primárias, até a super terça, né? Claro que daqui para frente fica um pouco inviável para ela, né? Persistir nessa situação, mas ela já declarou que não vai apoiá-lo, né? Nas eleições gerais, e a candidatura dela serviu para iluminar esses bolsões de resistência ao Trump dentro do partido, né? E ao MAGA dentro do Partido Republicano, eu acho que é onde o Biden vai investir aí a sua energia para tentar né, desestimular o voto ao Trump, ao mesmo tempo em que ele tenta, por outro lado, né, ativar o seu próprio eleitorado e, eventualmente, tentar conseguir algumas viradas de votos também. Você fez uma leitura bem interessante, né, do que a Nikki Haley deixa, né, de legado, vamos dizer assim, do que ela tentou construir aí com essa plataforma, né, que ela tentou oferecer, e que o que pode ser feito, ser aproveitado pelo Partido Democrata, né? Porque, de fato, né, você falou que os democratas têm problemas, né, dentro ali do próprio, como é que eles vão viabilizar essa campanha, né, e qual seria a estratégia mais eficaz, mais efetiva, vamos dizer assim, né, para arrebanhar esses eleitores e não deixar né, o Trump, que é de fato, ele não é que porque ele venceu com essa vantagem toda dentro do Partido Republicano que ele vai para a disputa geral e ele não vai ter problemas, ele estaria ganho, né? O jogo estaria dado ganho para ele. E que o outro desistiria. Muito, muito pelo contrário, acho que tem problemas. Agora, os democratas têm problemas também bastante, né? Então, a gente pode pensar na economia, né? Embora esteja melhorando, eles têm um quadro de recuperação boa, né? Se você comparar aí com os países ricos, eles têm de fato um quadro de recuperação. E isso tudo parece que não surtiu ainda, né? Há umas análises que vão dizer que esses números começarão a aparecer, né, em termos de preferência do eleitor mais tarde, mas por enquanto há uma luta aí, né, de mostrar que os números são números bons, mas uma insistência do eleitor em dizer que nada mudou, que as coisas estão ruins e que o poder de compra dele ainda está abaixo do esperado, né? Que há muito emprego, está uma economia de pleno emprego, né? Com números bastante invejados, mas que a renda não teria aumentado vis-à-vis o custo de vida, né? Então, isso também é um problema que, como é que você olharia para isso rapidamente? Né? E como que isso poderia reverter. E uma outra questão ainda sobre, né, essa reação dos democratas, ou quando tiver no jogo ali para valer, é esse eleitorado que eles tentam segurar com muita aí esforço, porque é um eleitorado jovem, o eleitorado negro, ou de outras minorias, né, que estão aí cobrando dele uma atuação que corresponda mais aos interesses dessa classe, ou à ideologia, ou que eles imaginam que seja o correto, em termos de política externa também. Enfim, se você puder comentar rapidinho. De fato, a economia, os Estados Unidos vivem um momento muito bom, né? Mas isso não se reflete na percepção das pessoas, né? Acho que o Biden, em relação a isso, vai, obviamente, que bater nos números, né? Mostrar que os dados do emprego são os melhores possíveis, a inflação, embora ela tenha sido uma marca desse período, ela vem caindo, né? E também vai chamar a atenção para o fato de que ele, muito provavelmente, é o presidente, né, desde que eu acompanho a política americana, que tem a maior sensibilidade em relação às questões do trabalho, do mundo do trabalho, né? Um presidente que é amigo dos sindicatos, né? É, Teve na linha de frente de piquete de sindicato durante a sua gestão, né? Encaminhou aí uma série de propostas, né, para facilitar a formação de sindicatos nos Estados Unidos. De fato, isso ele pode reivindicar, né? Agora, sobram e isso a gente só vai realmente saber se funcionou ou se não funcionou o discurso dele na medida em que for acompanhando os resultados da campanha, né? Eu sempre gosto de enfatizar que a eleição ela começa agora, né? Então é agora em que essas mensagens vão
começar a ser veiculadas, os debates vão começar a ser promovidos e as pessoas vão começar a formar a sua opinião. É a mesma coisa no Brasil. Você tentar prever o resultado de uma eleição um ano antes é muito cedo, né? Já tem gente cravando a vitória do Trump, eu falo, é cedo ainda, né? O que eu acho que dá para a gente fazer como analista é justamente mapear essas questões e as possíveis estratégias. Então, acho que dentro da economia vai ser essa. E aí, mas sobram as outras questões, né? Sobra a questão da idade, que é uma questão sensível para muitos eleitores, né? Democratas ou eleitores que podem vir a votar no Partido Democrata. E aí a gente viu que foi muito importante que o Biden fez foi falar aí esse State of the Union, né? Esse último State of the Union, esse discurso perante o Congresso, da maneira como ele falou, demonstrando, né, bastante firmeza, bastante vitalidade, né? As manchetes no dia seguinte eram todas nesse sentido. Os republicanos, inclusive, disseram que ele foi muito agressivo na manifestação dele, né? Quer dizer, antes diziam que ele era, né, alguém quase que presidir o país e, né, no dia seguinte passaram a dizer que ele tinha sido muito agressivo, muito enfático nas coisas, né? Acho que isso mostrou, então, que talvez uma quantidade maior de exposição do Biden nesse período, né? Fazendo discursos, fazendo atos de campanha, e ele mostra, isso mostra essa vitalidade né, de certa forma, eh, acalme um pouco esse tipo de eleitor que tem receio, da questão da idade. Os dois, a fato é que os dois candidatos são candidatos idosos, de idade avançada, né? Mas, evidentemente, o Trump soube explorar melhor a questão da vitalidade do que o Biden, né? Mas a verdade é que seria melhor, acho, para a política americana se, né, nós tivéssemos aí com um quadro de candidaturas um pouco mais jovem, que pudesse trazer um pouco mais de arejamento aí para a política, né? Mas isso não aconteceu. O Biden não conseguiu construir essa sucessão aí dentro do Partido Democrata e é ele o candidato, né? E aí vamos ter que ou nos satisfazer com o fato de que ele tem uma idade avançada ou não, né? E aí tem essa última questão que você colocou muito bem, que é, né, uma crítica muito forte, né, de setores de minorias étnico-raciais, né, e de setores um pouco mais progressistas do Partido Republicano à política de Biden com relação a Israel e Palestina, né? Esses grupos, desde o do começo, esperavam que os Estados Unidos desempenhassem um papel de contenção, né, a escalada aí dos ataques, da resposta de Israel aos ataques do Hamas, né, enfim, da campanha militar que tem sido feita na faixa de Gaza, quer dizer, não obtiveram isso, né, concretamente, né, não conseguiram pressionar o presidente até agora a que ele desempenhasse um papel um pouco mais de contenção da fúria aí do Netanyahu, né? Então eles têm buscado, esse também é um outro dado importante das primárias, né? Pelo menos em dois estados houve uma campanha muito forte para que os eleitores votassem como se fosse em branco, né? Ao invés de votar no Biden, votassem em branco. Michigan e Minnesota, que são dois estados importantes para os democratas, né? São estados que podem, especialmente Michigan, pode desempenhar aquele papel de swing, né? De um estado que votou com o Biden numa eleição, né? Por algum motivo pode pender para Trump numa segunda, e aí, como o sistema americano é esse de que o vencedor leva tudo, né? Basta você ganhar por um voto num estado que você leva todos os delegados do estado, né? Então é um risco que ele tem corrido. Em Michigan apenas foram mais de 100 mil votos nulos nas primárias, né? Que é mais ou menos o que o Biden teve de vantagem nas eleições de 2020, né? Ou seja, ele precisa sinalizar. E ele fez isso também no State of the Union. Ele utilizou aquele número de 30 mil mortos, né, que era um discurso que a gente não via assim na boca dos americanos, era um discurso que a gente via na boca do Lula, né, na boca, enfim, de ativistas aí que pedem um cessar-fogo. Ele disse que há 30 mil mortos, que isso é inaceitável, né,
Mas tudo que ele conseguiu prometer foi a criação de um corredor ali para oferecer ajuda humanitária para os moradores ali de Gaza, né? É, ainda é muito difícil para os Estados Unidos, por exemplo, fazer o que o Bernie Sanders, que é um judeu mesmo, disse que eles deveriam fazer, que é condicionar a ajuda militar a um cessar-fogo ou a preservação ali dos direitos humanos, né? Agora, resta ver também, como eu disse, é o mesmo papo da economia, resta ver como isso vai rebater no eleitorado, né? Pelo fato de estar aqui num departamento internacional, né, e a gente tem aqui uma tradição muito grande no nosso departamento de estudos de Oriente Médio, né? Então eu tenho colegas e tenho alunos também que são árabes, né? E eu percebo que muitos deles declararam que não vão votar no Biden em hipótese nenhuma, né? Ah, assim, não faz diferença o voto em Oklahoma para o Biden, porque Oklahoma é um estado que vai, em 10 segundos de apuração, ele vai ser pintado de vermelho no mapa, né? Porque é um estado muito republicano. Mas talvez em alguns estados como Michigan, Minnesota, né? Isso possa fazer alguma diferença, sim. E eu acho que vai ser também uma das agendas prioritárias do Biden tentar, né? Convencer essas pessoas ou de que ele fez o máximo que ele podia, ou de que com o Trump vai ser pior, né? Porque esse também vai ser o discurso. Tudo bem, vocês podem não gostar de mim, mas o Trump é um aliado, né, inerentemente do Netanyahu, né? Assim, se vocês acham que o que eu fiz foi pouco, com ele, vocês não vão ter nada, né? E aí vamos ver se vai funcionar ou não. Bom, a gente encerra esse bloquinho aqui, né, com essa discussão geral, né, sobre as condições aí dos candidatos, mas destacamos aí no início o Trump tendo com esse poder dele todo dentro do Partido Republicano, mas como você disse, o jogo não está ganho, né? Vamos lá, nós temos aqui ainda agora que as coisas começam. Maravilha, Fábio. Eu agradeço muito, muito mesmo ao professor Fábio aqui. Fábio, você está sempre convidado para participar aqui. Por favor, não diga não para nós. Diga sempre sim, porque sempre contribuições muito valiosas aqui. Você aceita gentilmente, então a gente agradece, reconhece muito essa sua contribuição que você tira do seu tempo aí que é corrido, né? Então eu agradeço a sua participação aqui mais uma vez, no nosso programa Diálogos. E agradeço, claro, ao pessoal que continua firme aqui comigo, conosco. Eu espero que o pessoal, né, tenha gostado. Então, você que está aqui juntinho com a gente tenha gostado do programa de hoje. E se gostou, então não deixe de curtir, de compartilhar o vídeo com quem você acha que pode se interessar pelo assunto. E lembre-se de se inscrever para ficar ainda mais pertinho da gente aqui e saber de tudo que está acontecendo, tá bom? É isso. Até em breve, muito em breve, a gente vem aí com novos conteúdos. É isso aí. Obrigada, Fábio. Obrigado, um abraço.